Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vá um pouquinho à frente, capítulo 7, a partir do verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos nós, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Até aqui. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos guie e nos ilumine na Tua Santa Palavra. Dá-nos, Senhor, a compreensão. Não permita, Senhor, que nós laboreemos no erro este que vai alterar a nossa prática e vai nos conduzir a uma grande queda. Nos ajuda, Senhor, a não sermos insensatos, mas sábios, nos alimentarmos da Tua Palavra, crermos nela, vivermos por ela, praticarmos ela. Precisamos de Ti para isso. Senhor, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que Te pedimos. No nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém. Senhores, a minha dicção já não é das melhores, ainda com uma mordida no meio da língua. Tudo que você faz de exercício para que você consiga ter uma dicção melhor dói, então a tua dicção piora um pouco. Tenham misericórdia de mim. Senhores, semana passada nós fizemos a primeira parte de um panorama a respeito do Sermão do Monte. Nós vimos que o sermão, ele traz regras realistas, regras relevantes e regras possíveis. Nós observamos que as bem-aventuranças não são coisas a se fazer, não são coisas que devemos sentir, mas as bem-aventuranças são a descrição do ser regenerado, do homem regenerado. Dito de outro modo, as bem-aventuranças descrevem o crente, é a descrição do caráter do crente. Este homem renovado, ele é então testemunho, ele é então sal que conserva, ele é então luz que ilumina. E por ser sal e por ser luz, ele obedece naturalmente às demandas éticas que Jesus apresenta como obrigações nesse sermão. E essa, senhores, é a boa nova. Não estamos tratando de lei, mas de evangelho. A graça dá o que a lei não podia dar. A graça, ela salva, e a graça também capacita a obedecer o que a força da lei não pode. A lei tem a força de exigir, a graça tem o poder de fazer cumprir. Hoje nós continuaremos observando ainda de forma panorâmica o Sermão do Monte. E não se espantem nisso, porque fizemos semana passada um panorama geral, hoje vamos fazer outro panorama, descendo alguns degraus mais profundos, e semana que vem faremos ainda um panorama somente das bem-aventuranças, apesar que nós vamos tentar trabalhar o entendimento do termo hoje. Por que isso? Porque nós devemos, senhores, nos mover do geral ao específico. E só podemos passar do geral ao específico quando temos um certo entendimento do geral, para que então nós não nos atrapalhemos naquilo que é específico. Veremos hoje alguns erros mais clássicos de interpretação. Veremos também o que significa o termo bem-aventurado. E então na próxima semana nós veremos a tensão entre o que o mundo e o que Cristo consideram uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada. E que Deus nos ajude. Então, em primeiro lugar, vejamos alguns erros interpretativos que, obviamente, eles resultam em erros práticos. Aquilo que nós cremos vai modificar aquilo que nós fazemos. Pelo menos essa é a regra de ouro. Muitas vezes, infelizmente, nós como igreja sabemos algumas coisas, falamos algumas coisas, cobramos algumas coisas, mas não vivemos essas coisas. E aí nos tornamos aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 13, simplesmente um sino morto que faz barulho. Mas erros práticos, eles iniciam ou pelo desconhecimento ou pela má interpretação daquilo que é falado, daquilo que é revelado, daquilo que é exigido. As deformações práticas são então consequências de um entendimento errôneo. E nós não podemos errar naquilo que Cristo ensinou. Eu tentei agrupar os erros mais comuns, e são alguns, e eu tentei agrupar eles em 4 categorias. Então, de certa forma, em alguns eu dei alguma forçadinha para caber nessa categoria, para nós, de maneira didática, podermos entendê-los. O primeiro erro seria: Jesus trouxe uma nova lei. E eu sei que vocês já ouviram isso. Alguns consideram este ensino de Cristo Jesus, este sermão, como lei. Uma nova lei. Uma lei intensificada, uma lei revisada, uma lei radicalizada, uma lei tornada impraticável. Como se
a lei dada no Sinai fosse praticável pelo homem pecador, né? Mas, enfim, e vocês já ouviram isso. Jesus, ele revisou a lei ou ele radicalizou a lei. Portanto, se a lei mosaica, se a lei revelada através para Moisés, ela permitia algumas brechas, e notem uma coisa, toda lei sempre permite brecha. É uma característica da lei. A lei coloca um muro. E a lei serve muito bem para crianças. Quando ela coloca aquele muro, as crianças vão até o muro. E aí a lei restringe delas ultrapassarem esse muro. E quando a gente tem um pensamento a respeito do Sermão do Monte como lei, nós encontramos aquelas pessoas que buscam o limite do Sermão do Monte. Então quer dizer que eu posso fazer isso. Então quer dizer que eu posso fazer aquilo. Quando nós ouvimos isso, senhores, nós devemos entender que em sua maioria não são pessoas preocupadas em não ofender a Deus, em não descumprir a lei de Deus, mas são pessoas preocupadas a ter um espectro de liberdade de até onde elas podem ir que não está errado. Elas não querem saber o que fazer para agradar a Deus, elas querem saber o que fazer para não serem castigadas por Deus. Isso é muito errado. Voltando à linha de raciocínio, se a lei permitia algumas brechas, quando Cristo dá essa nova interpretação, segundo alguns, essa nova interpretação da lei, deveria então levar ao povo a clamar por graça, que é a função básica da lei. A função da lei é nos levarmos a clamar por graça, a necessitarmos de um Redentor, a qual Cristo Jesus é o perfeito. A lei, por seu santo padrão, ela realmente leva essa necessidade, senhores. A lei, ela condena. A lei, ela nivela por baixo. O problema é que o Sermão do Monte, ele está no Evangelho. O problema é que o Sermão do Monte é uma boa nova. Não é uma má nova. O problema é que o Sermão do Monte não é simplesmente piorar uma lei. O erro está na premissa que Jesus mudou a lei ou que Jesus reinterpretou a lei. E Jesus não reinterpretou a lei de maneira alguma. Na realidade, o que ele fez foi interpretar a lei. Ele não reinterpretou, como os nossos juízes do Supremo Tribunal Federal ficam reinterpretando a lei e não nos dá segurança jurídica, porque a mesma lei pode ser vista com outros olhos. Jesus não estava reinterpretando, ele estava interpretando. E como é que ele faz a interpretação dessa lei? Ele faz de duas maneiras. Ele faz por palavras e por atos. Ele não só explica o verdadeiro sentido da lei, como ele vive o verdadeiro sentido da lei. Ele revelou em si mesmo, ele mostrou então o sentido verdadeiro da lei de Deus. O erro gerado, ele observa o sermão então como uma forma legalista, já que ele interpreta uma nova lei. E assim essa posição diz ser impossível obedecer aquilo que Cristo exige. E aí nós sabemos a consequência disso. Óbvio que não deixa de ter razão se nós aplicarmos ao homem natural. As demandas do Sermão do Monte são impossíveis para o homem natural, para o homem carnal, para o homem não regenerado. Mas elas são sim possíveis. Nós veremos isso mais para frente. Elas são possíveis para o homem regenerado. E aí a consequência desse entendimento é que, sendo impraticável, o sermão então nos levaria apenas, o que já é muita coisa, né? Bota esse apenas entre aspas. Ele nos levaria apenas ao arrependimento. Mas não é esse o sentido, o significado, não é esse o propósito do Sermão do Monte. Mateus, senhores, ele não usa o termo justificação de Paulo, mas ele usa o termo justiça como retidão. Nós temos que ver que a retidão que o Sermão do Monte considera, por exemplo, capítulo 5, verso 20, se a vossa justiça não exceder a de fariseus. Isso não é uma justificação imputada, é uma justiça praticada.
A sua justiça tem que exceder. Ou do verso 48, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Sede perfeitos. Veja, não é algo que é imputado, é algo que é praticado. De tal maneira que o Sermão do Monte, ele descreve o caráter ético testemunhado por aqueles que são sal e luz do mundo, por aqueles que são, então, bem-aventurados, por aqueles que foram uma vez regenerados, que tiveram, então, o seu caráter regenerado, modificado no novo homem, pela graça. Graça essa que salva, graça essa que também capacita a obediência. E, portanto, senhores, não só podem, mas devem exibir essa elevada ética nas suas vidas. O bem-aventurado, conforme os 12 primeiros versículos do capítulo 5, que é o crente, ele não só deve, mas ele pode obedecer ao Sermão do Monte. O justificado pela graça, mediante a fé, conforme Paulo, por esta mesma graça, ele pratica então obras de justiça, obras de obediência, como Jesus descreve no Sermão do Monte e como Tiago diz, mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé através das obras. A segunda categoria de erro, nenhuma lei. A primeira é uma nova lei, a segunda, nenhuma lei. Jesus, ele cumpriu a lei, então ele aboliu a lei. Essa categoria, praticamente de forma unânime, ela distorce as palavras de Jesus de uma maneira que eu não consigo compreender. Porque o próprio Jesus diz que não veio abolir a lei, mas veio cumprir. Para alguns, a lei passou. Agora, salvos pela graça, né? Nada é nos exigido. Nós fomos salvos pela graça. Deveríamos simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Puxa, quem que avisa eles que esse é o resumo da lei? Que todos os mandamentos estão incluídos ali. E nas palavras de Calvino, não há nada mais difícil do que amar a Deus com toda a força, todo entendimento. Mediante isso, todo o resto fica fácil. É porque nós não amamos a Deus com essa força e esse entendimento que os outros mandamentos nos ficam pesados. Mas vamos continuar entendendo o que eles pregam. Portanto, o Sermão do Monte para eles não são atos a serem praticados, não são atos a serem obedecidos. O que ele fala é de uma disposição interior, uma disposição espiritual daquele que é bem-aventurado. Eu até queria virar outra face. O meu interior ele queria, mas o meu exterior ele capotou no soco. Há quem diga que a ética do Sermão do Monte é apocalíptica. Vamos entender isso. Algo a ser praticado apenas num caso de uma tribulação pré-segunda vinda. Como é que nasce essa ideia? A ideia é que Jesus voltaria rapidamente. E às vezes a gente até encontra algumas críticas dizendo, tem gente que diz, Jesus se equivocou. Outros dizem, a igreja, Paulo, os discípulos, os apóstolos se equivocaram, porque dizem que Jesus voltaria em breve e Jesus não voltou em breve. Então, o Sermão do Monte seria uma ética para viver esse breve período antes da vinda de Jesus. Acontece que Jesus não veio brevemente. Então a comunidade de Atos, ela viveu isso de alguma maneira. Mas Jesus não voltou, eles seguiram a sua vida na graça. Signifique o que queira significar isso. E então essas demandas éticas, elas só vão ter sentido, ter valor e serem cobradas novamente no momento de tribulação que anteceder a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então existe um grupo que espera os sinais dos tempos, né? E aí, opa, é agora. Vamos começar agora a viver essa ética, porque Jesus vai voltar bem em breve. Terceiro erro, uma lei ética futurista. Ok.
criar uma encrenca com muita gente. Algumas das muitas, e digo muitas variantes do dispensacionalismo afirma que o Sermão do Monte é o padrão ético para o milênio, para o reino milenar, né? Milênio, aquele período de 1000 anos entre a segunda vinda e o julgamento final. Nas palavras do Scofield, e aí talvez você diga, poxa, mas você vem falar de Scofield, né? Eu tenho um amigo que sempre fala, não, você olha só para o dispensacionalismo clássico, né? Tem o progressivo, ele está sempre progredindo, mas enfim, respeito. Mas por que Scofield? Ele está ultrapassado. Vejam bem, quando nós vamos falar a respeito de alguns pontos do arminianismo, o que nós fazemos na realidade? Nós falamos de Pelágio. Lembram que a gente expôs várias coisas a respeito disso? Por quê? Porque a maioria da igreja aqui se diz arminiana, mas não conhece os escritos de Armínio, e o que eles defendem, o próprio Armínio condenava, porque o que eles defendem é o que Agostinho condenou lá atrás no pelagianismo. Então a gente ataca, e às vezes algum que estudou diz, mas vocês estão atacando um espantalho, vocês estão atacando na realidade o pelagianismo. Filho, eu estou atacando o que a maioria da igreja acredita. Erroneamente. Da mesma forma aqui, para muitos dispensacionalistas que estudaram mais, Scofield só falou bobagem. Tá, só que a maioria vai nessa linha. Então, eu tenho que olhar para a maioria e não ficar sentado estudando os progressismos do dispensacionalismo para ter refutação ou aceitá-lo. Veja, nas palavras de Scofield, o Sermão do Monte não apresenta em sua aplicação primária nem o privilégio nem o dever da igreja. O que significa isso? Que essas bênçãos não são para a igreja, o viver dessa forma não é para a igreja, e a igreja não deve viver desta forma. Nós podemos meio que desprezar eles. Portanto, somente depois que Jesus voltar e estiver governando, é que então nós viveríamos essa ética elevada, esse padrão elevado do sermão. Portanto, o Sermão do Monte seria uma referência simplesmente à ética do reino. Mas como para eles o reino ainda não veio, né? Não é para nós hoje. A gente concorda com eles num ponto. É a ética do reino. Mas para nós o reino foi inaugurado por Cristo Jesus. Tu és aquele que deveria vir ou esperamos outro? Vai e diga a João. As pessoas estão ressuscitando, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, o evangelho, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Acho que está bom para entender que o reino foi inaugurado. Para eles, então, pode ser até meio que desprezado isso. Vale como um estudo técnico, ético. Ora, é difícil afirmar quanto que isso está errado em poucas palavras, né? Atenção, lei e graça, senhores, ela não se resolve abolindo a lei. Volta às palavras de Cristo, não vim abolir a lei. Não vim abolir a lei, não anulou. Mas vim cumprir, também não anulou a lei. Cristo, senhores, levou a maldição da lei. Nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Só que agora, não estar debaixo da lei não significa estar dispensado de observar rigorosamente os seus princípios. Se a vossa justiça, não fui eu que falei, foi Cristo. Se a vossa justiça não exceder a de fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Somente quem crê que poderá haver uma rebelião entre os remidos, né? Algumas das ideias. Vai ter um milênio, e aí Satanás é preso, e aí depois ele é solto, e aí há novamente uma rebelião, e aí uma batalha final do bem e do mal, onde os remidos vão se rebelar. Somente quem crê nisso é que pode compreender como é que nós deveríamos dar a outra face para um outro remido que nos bateu. Né? Ou então como é que nós seríamos perseguidos por causa da justiça, ou como é que se aplicaria o divórcio nesse reino? Sejamos honestos, né?
temos que falar uma coisa a respeito do dispensacionalismo mais atual. Ele diz que o conteúdo ético do sermão é para qualquer época. É para qualquer época. Todavia, eles ainda insistem em separar esses capítulos do Evangelho. A justificativa é que aqui não menciona cruz, não menciona novo nascimento, não menciona justificação, então seria de alguma forma lei. Bem, o sermão é para nossos dias, o sermão faz parte do Evangelho, e nós não podemos dizer que somos sal e luz do mundo se não crermos nisso. Se você quiser pegar o Sermão do Monte e dizer que isso é lei, tudo bem, e que não é para a igreja, tudo bem, mas você também não vai poder então dizer que é sal e luz do mundo, porque é o que está incluso ali. Tiago também não menciona justificação, cruz, nem novo nascimento. E Tiago ainda é evangelho, uma carta à igreja, ainda boa nova. Vejam vocês. Quarta categoria de erro. E essa tem crescido bastante. Aplicação do evangelho social. Só uma observação. Essas 4 categorias de erro, eu separei como categoria para nós entendermos de modo didático. Não significa que elas não podem ter conexões entre si e que não pode uma crença de uma estar também presente em outra. Tá? A gente vê, às vezes, já que é para fazer uma salada de fruta, geralmente o pessoal coloca todas as frutas que estão à disposição. Aplicação do evangelho social. Há alguns tipos dessa aplicação. Uma primeira é a interpretação radicalmente literal, que despreza outros textos bíblicos. Isso foi feito por grupos na chamada Reforma Radical. Por exemplo, os anabatistas e os menonitas. Os anabatistas não tem nada a ver com os batistas, tá ok? Os anabatistas, eles simplesmente eram contra o batismo infantil e faziam uma separação brutal entre igreja e Estado. E eram pacifistas e acabou virando muitos menonitas e outras correntes. Eles tentam criar um mundo, um estado paralelo, desprezando então o estado atual. Eles levam a ferro e fogo as ordenanças aqui, então eles são extremamente pacifistas. Extremamente pacifista. É a ferro e fogo da outra face. Então nós não podemos ter violência, não podemos ter armas. O crente que vem falar contra, por exemplo, o direito de um cristão portar armas, ele está enraizado nessa corrente. Alguns desses são separatistas, e nós temos no Brasil alguns desses, se embrenham no meio do mato, porque querem educar os seus filhos em casa, não querem vacinar os seus filhos, não querem que eles vão para a escola, não querem votar, ainda mais que a votação é no dia do Senhor e para eles isso seria pecado. Aí eu já estou falando dos neopuritanos. Tem calvinista nesse meio também, né? Lembram daquele filme, eu até anotei, A Vila, do M. Night Shyamalan, pronuncia, né? Viram A Vila? Alguém viu A Vila? A Vila era uma comunidade... Não vou contar um spoiler, mas procurem ver A Vila. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Muitos grupos hoje separatistas vivem o que se vivia na Vila. Dessa corrente aqui nasceu os Amish, os Quakers, né? O neopuritanismo radical dos nossos dias. Os menonitas já até baixaram um pouco. Mas temos outras correntes sociais. O liberalismo do século XIX, ele tratou o Sermão do Monte como um evangelho social. Isso a gente vê demais. A ideia, então, é que o sermão não fala sobre a ética do salvo. Não é isso. Ele tem o objetivo de ensinar um comportamento ético à igreja, para que a sua missão, então, seja de servir de agente de reforma social. Vendem o cristianismo como um mero humanismo piorado, né? Os Pro trabalham um pouco esses conceitos e ele usa esses termos. Leva o cristão a servir, então, o cristianismo como uma reforma social apenas. Senhores, é um evangelho que redime o mundo pelo exemplo da igreja que serve. Vocês já ouviram? Isso aí requentado, servido com alguns temperos. A igreja tem que servir, quando ela serve, então nós mudamos o mundo.
desprezando a cruz, tanto de maneira interna quanto no anúncio do reino. Porque a igreja que serve é uma igreja que muitas vezes não prega o arrependimento. E é uma igreja muitas vezes que está indo servir sem ter se arrependido. Aonde vale tudo. Ah, mas olha o que eles estão fazendo. Aí entra o pragmatismo e tudo mais. Vocês criticam eles, mas olha as obras sociais que eles têm feito. Eu lembro de Cristo Jesus nos mandando ensinar e guardar seus mandamentos. A consequência de você guardar isso é que você vai ajudar o próximo. Agora, a tarefa primeira da igreja não é ser uma ONG. Basta então nós vivermos e ensinarmos o Sermão do Monte, e isso então, de alguma forma, mudaria o mundo. Daí nasce aquele pacifismo que eu falei para os irmãos. Né? Alguns pacifistas eles engordam essa interpretação de virar a outra face, como uma proibição de qualquer tipo de guerra. Aqui a gente entra até, por exemplo, com os TJs, né? Que não podem servir ao exército porque poderia matar alguém. Nós não podemos fazer isso. Para essas pessoas, senhores, tudo que nós deveríamos ter feito a Hitler era virar outra face. E tudo ia ficar bem, né? A gente não pode julgar, não julgue as intenções de Hitler, de maneira alguma. Nós devemos respeitar as suas opiniões. E devemos, como igreja que ama e ama inclusive o seu inimigo, nós deveríamos ter levado sopão enquanto os soldados alemães estavam morrendo no frio, porque tiveram a brilhante ideia de invadir a Rússia no inverno. Então a igreja deveria lá estar servindo o sopão, dizendo: olha, eu entendo o seu ponto de vista, eu respeito a sua opinião tem valor. E talvez, quem sabe, todos darem as mãos, bater palma para o pôr do sol, cantar Imagine, porque é exatamente isso que chega, senhores. O que nos diz a letra de Imagine? Imagine um mundo sem religião, sem céu ou inferno, só virando a outra face, dando pão, não julgando, respeitando a opinião. Isso não é cristianismo, de maneira alguma. A aplicação social tem proponentes que cobram o sermão do monte do incrédulo, não como uma pregação para constranger o incrédulo ao arrependimento, constranger da necessidade de Cristo Jesus, mas cobra o sermão do monte como um conjunto de aforismos, um conjunto de provérbios possíveis de obediência para aí essa transformação do mundo. Às vezes a gente encontra as pessoas dizendo assim: Jesus não veio trazer uma nova religião, basta nós vivermos como ele ensinou, né? Nasce aqui esse erro. A consequência imediata é ver incrédulos manejando o sermão do monte como um guia de aforismos politicamente correto. Eu vi candidatos comunistas cobrando da igreja versos bíblicos. Vocês não têm ideia do embrulho no estômago que me deu isso. E aí de cristãos: não, respeito a sua opinião, vamos dialogar. Como dialogar? Dedo no nariz e cala a boca. A consequência imediata é ver esses incrédulos manejando o sermão do monte, cobrando tanto da igreja como do mundo um certo padrão ético de Jesus. E aí, como você vai fazer a sua coxa de retalhos? Aquele retalho que não te interessa, aquele retalho que vai contra os teus desejos seculares, mundanos, carnais, você deixa de fora, porque a coxa é sua, né? Seu evangelho, sua regra. E aí a gente sabe para onde é que dá esse caminho. Às vezes a igreja cai nesse engano. Às vezes a igreja quer cobrar um padrão ético de Jesus. E aqui novamente eu vou falar de um grupo até reformado. Os teonomistas. Os teonomistas creem que a lei de Deus deve reger o mundo hoje. Tá?
Eles desejariam viver numa teocracia, Deus governando. Então, para o teonomista, um presidente da república não basta ele ter a esposa evangélica e ele ser católico ou respeitar o cristianismo. Para ele, o presidente da república teria que ser um profundo conhecedor das escrituras, um puritano que jamais trabalharia no domingo. Um autêntico calvinista. E aí as leis, todos os ensinos, tudo tem que ser submetido ao cristianismo. Acontece o seguinte, deixa eu abrir um parênteses para os irmãos. Graças à reforma protestante e com alguma conflito na Revolução Francesa, mas principalmente pela reforma protestante, nós temos hoje um conceito que se chama Estado laico. Estado laico não significa Estado ateu. Estado laico significa que o Estado não interfere nas questões de fé das igrejas. Não tendo uma igreja oficial, as religiões devem ser respeitadas e terem liberdade, se não ferirem as leis, de terem as suas práticas. E aí, um defensor de uma religião e de outro podem, então, ter o seu direito de culto preservado, mas podem discordar porque tem liberdade de expressão um do outro. Quando o Estado não é laico, senhores, não significa que não possa ter religião ou que não tenha religião. Quando o Estado não é laico, o Estado defende uma religião. E aí o que aconteceu, por exemplo, na França, que perseguiu os cristãos que foram parar na Genebra de Calvino, os protestantes. É o que aconteceu na Inglaterra, porque o rei era anglicano, e aí os puritanos não conformistas foram perseguidos, e aí entraram nos naviozinhos e foram para a América e colonizaram a América, e virou aquela porcaria que é hoje, que é o país que todo mundo queria viver lá, porque foi fundado sobre bases cristãs de calvinistas, perseguidos por um Estado que não era laico. E aí o Estado democrático americano preza a liberdade acima de tudo. Entenderam a questão? Então, quando você quer, e aí você encontra alguns grupos assim, às vezes você encontra esses grupos tanto nos reformados quanto nos pentecostais, que o governo tem que governar como se fosse um pastor de uma imensa igreja. Não é assim, senhores. Senão nós teríamos que aí sim apedrejar pessoas que vão defender uma outra fé. Esse é o conceito errôneo, tá? E tem um outro detalhe muito perigoso aqui, porque esbanja a heresia cobrar do incrédulo a ética do Sermão do Monte. Vamos entender isso. A obediência ela é capacitada pela graça do Espírito Santo de Deus. Nós não temos falado isso? Ok, espero que tenham concordado até então. Somente então um indivíduo, ou uma nação, ou que seja o mundo inteiro, que tenha sido regenerado, e, portanto, sendo habitação do Espírito Santo de Deus, e, portanto, sendo bem-aventurados, somente estes poderiam observar e obedecer a demanda ética do Sermão do Monte. Entenderam o problema que é exigir ao cumprimento de quem não é cristão? Exigir daquele que não possui o Espírito Santo aquilo que só pode ser feito por meio do Espírito Santo é dizer que alguém pode fazer, sem o Espírito Santo, aquilo que somente pode ser feito no poder do Espírito Santo. Entenderam a heresia? A blasfêmia? É você defender duas coisas totalmente antagônicas. Sem ti nós nada podemos fazer. Não, vocês têm que fazer isso. Dito de outra forma, é afirmar que a ética do Sermão do Monte não precisa do Espírito Santo. Jesus, senhores, inaugurou um reino onde a salvação está presente. E a ética do Sermão do Monte é como essa salvação ela se expressa no novo homem. O novo homem se expressa dessa maneira. São os frutos do novo homem. Frutos bons, porque uma árvore boa não pode dar maus frutos. Entenderam agora quando Jesus está falando isso? Nenhuma árvore má dá bons frutos.
Quando a gente encontra incrédulos defendendo algumas coisas, aí vem aquela, veja fulano de tal, ele não é cristão, mas ele sempre vira outra face. É a constituição natural dele, isso não é obra do Espírito Santo, não é para a glória de Deus, não serve para nada. Nós vamos ver isso. Um pacifista natural, ele não está obedecendo a Jesus, ele está simplesmente obedecendo ao seu orgulho. Uma pessoa que quando alguém vem pegar a túnica, dá a capa também, que exige que alguém, que te exige que ande 1 milha, você anda 2, se não for cristão, ela é simplesmente um petista, que é enganado e continua sendo enganado e vai, é natural dele. Não, eu vou continuar dando dinheiro, vamos fechar as contas do governo. Não, roubou, mas faz. Não sei, mas fez. Entenderam o problema? Você não pode confundir uma característica natural sua. A pessoa sempre deu esmola, sempre dividiu as coisas. Aí vem aquele, só falta receber Cristo como Senhor. Não, meu amigo, falta tudo para ele. Porque se ele não dá a esmola, ainda que ele desse o próprio corpo para ser queimado, diz Paulo em 1 Coríntios, se não tiver amor, ele é só um sino, para nada serve. Não é para a glória de Deus. Portanto, o Sermão do Monte é uma descrição da vida no reino que Jesus inaugurou. Ele não se pretende que a sua ética seja possível para aqueles que estão fora do reino de Deus. Mas então, você poderia perguntar para mim o seguinte: então o Sermão do Monte não diz nada para o incrédulo? Claro que diz. Claro que diz. Primeiro, nós não podemos esquecer a quem é destinado primeiramente as Escrituras. Esquecer isso nos leva a muitos erros. Tá? Muitos erros. Não podemos esquecer que as cartas do Novo Testamento, elas foram endereçadas à igreja ou a alguns indivíduos cristãos. Elas não foram endereçadas a incrédulos. É por isso que quando você lê uma carta e diz, Deus deseja que todos sejam salvos, aí vem o cara, Deus deseja que o mundo inteiro seja salvo. Não, o destino da carta era uma igreja, e Deus deseja que aqueles membros sejam salvos. Deveria ser óbvio isso. A mesma coisa o Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem o mesmo destinatário primário. Quem que é? Os bem-aventurados. Aqueles que foram salvos, aqueles que foram nascidos do alto, aqueles que entraram num relacionamento de obediência e de nova vida com Deus. E aí é um guia ético para essas pessoas. Agora, como afirmei, é errado pedir para quem não é crente que viva conforme a ética do Sermão do Monte. Martin Lloyd-Jones, ele afirma que esperar uma conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu do alto é heresia, ponto. Contudo, o incrédulo, ele necessita ouvir sim, por 2 motivos. Primeiro motivo, porque o Sermão do Monte inclui severas advertências dirigidas àqueles que se afirmam cristãos, mas não são. Aqueles que são joio, aqueles que estão no meio da igreja, mas não pertencem à igreja. É um sério desafio. Nós vemos quando Cristo diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, o cidadão pode frequentar a igreja, ter 20 Bíblias de estudo em casa, ser um ofertante, participar da ceia, ter sido batizado, tudo bonitinho. Mas não é cristão. Ele precisa ouvir isso, esse chamado de arrependimento. E ai dessa pessoa, porque ela vai ser condenada sobre o peso do Sermão do Monte na sua cabeça. Em segundo lugar, aqueles que não creem, aqueles que nunca ouviram ou que ainda não se arrependeram, o Sermão do Monte traz um desafio de arrependimento. Portanto, o Sermão do Monte é um chamado ao arrependimento, um chamado à obediência e um chamado à fé, no caso do incrédulo. Portanto, não podemos exigir a obediência carnal, a obediência natural do incrédulo, mas apontar ao sermão
que chama esse incrédulo ao arrependimento, que chama esse incrédulo à pobreza de espírito, ao choro, à mansidão, à fome e sede de justiça, à pureza e à misericórdia, que só ocorrem por graça e nada mais. Estes bem-aventurados obedecem numa vida que glorifica a Deus. Em segundo lugar, eu prometi que nós veríamos o significado do termo bem-aventurados. Vamos trabalhar isso rapidamente. Bem-aventurados é um termo só, makarios, em grego. Nós encontramos algumas traduções modernas, talvez os irmãos tenham alguma, que o termo é traduzido como felizes. Felizes. Mas não é uma escolha feliz, fazendo um trocadilho. É uma escolha bem insatisfatória, tá? É uma escolha que poda, limita a abrangência e a profundidade espiritual do termo. O termo fala algo muito além disso. É bom que se diga que bem-aventurado pode sim ser traduzido como feliz é, né? Ou abençoado. O termo nas versões latinas é beati, de onde surge, então, por exemplo, Calvino dizia que expôs os sermões das beatitudes, né? Agostinho também trabalhava dessa forma. Beati vem o termo beatus, né? O nosso beato, não o Beato Salu lá de novela, né? A gente tem uma ideia de beato envolvida pelo meio catolicismo, que quem é o beato? O beato é o quase santo. Às vezes o beato é aquele cara que faz muito jejum, anda com roupa velha, bem simples, né? Vive falando algumas coisas, tem a barba comprida, né? É o beato, mas é uma ideia errônea que nós temos. O beato bíblico é o bem-aventurado. É a mesma coisa o santo. O santo é aquele que a Igreja Católica diz que fez milagre. Não, o santo é aquele que foi santificado pelo sangue de Cristo Jesus. Este é santo. Porque o que é santo? Separado do mundo. E o que é um beato? É alguém abençoado, alguém bem-aventurado. Beati, então, é abençoado. Beati, ou Macarius, é um pronunciamento qualitativo dado àqueles que pertencem à categoria descrita por Jesus. Jesus ele está descrevendo uma categoria que é o cristão, que é aquele pobre de espírito que chora, humilde, que é perseguido. E aí ele elogia, dizendo que esses que estão nessa categoria são bem-aventurados, são beatos, são abençoados, são muito mais do que simplesmente felizes. Portanto, ser manso, ser humilde, ser pobre de espírito, ter fome e ser perseguido pela justiça é ser abençoado. Aí eu lembro tem uma musiquinha aí que o pessoal cantava: sou abençoado por todos os lados. Aí os caras ficavam girando no palco assim meio... Eu acredito sinceramente que essas pessoas não estão ali cantando e vibrando e imaginando pobreza de espírito, choro, mansidão, perseguição, calúnia, pureza, né? Talvez eu esteja errado, mas eu acredito que não, sinceramente. Porque eles estão numa festa, é por isso que eu dei aquele tapa, eu quase quebrei o púlpito semana passada. E o cristianismo não é uma festa. Portanto, senhores, os verdadeiros crentes, eles são bem-aventurados. Bem-aventurados são. Eles são afortunados por viverem deste modo. O verdadeiro crente, ele não diz eu não aceito essa perseguição. O verdadeiro crente, ele se regozija nessa perseguição, se essa perseguição é por causa do nome de Cristo Jesus, e não porque ele é chato ou porque ele fez alguma coisa errada, óbvio. Os bem-aventurados, eles são felicitados pelo próprio Senhor Jesus. É o próprio Cristo que elogia. E que glória nessa passagem da Escritura. Jesus inicia o Sermão do Monte apontando o grande objetivo de toda a humanidade. Qual é o objetivo da humanidade? A busca da felicidade. E ele aponta aqui a busca e a apropriação da verdadeira felicidade. Ele mostra o que é ser verdadeiramente feliz. Assim, o termo bem-aventurado descreve quem recebe o favor divino. E o que é favor divino? Graça, isso. O sermão está descrevendo aquele que recebeu o favor
divino, que recebeu graça. Sproul nos ensina que as bem-aventuranças não são oráculos de julgamento, são oráculos de salvação. E há uma diferença gigante nisso, pois eles descrevem o caráter do salvo, como eu tenho repetido constantemente e vou repetir constantemente até que fique gravado no coração dos irmãos. O caráter daquele que é crente está descrito nas bem-aventuranças, e por isso ele é sal e luz, e por isso ele vive conforme o resto do sermão. Isso você tem que compreender. A forma das bem-aventuranças, né? Essa forma textual, poética, ela encontra as raízes na literatura de sabedoria, e especialmente no livro de Salmos. Veja o seguinte, no primeiro salmo nós temos, Salmo 1, verso 1 e 2, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Esse é um bem-aventurado. Geralmente quando a gente ouve esse salmo sendo pregado, diz que você tem que fazer isso para ser bem-aventurado. Não, por fazer isso você é bem-aventurado, porque somente os remidos não estão na roda dos escarnecedores, não estão no caminho dos pecadores, não estão andando segundo o conselho dos ímpios, porque meditam na lei do Senhor dia e noite e têm nela o seu prazer. Lembram do Salmo 32? Eu expus aqui o Salmo 32 uma vez, procurem ter na internet. O verso 1, que foi a ênfase que eu dei naquele dia, diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, cujo pecado é apagado. Esse é um bem-aventurado. Cristo fez o que ele não poderia fazer jamais, e por isso ele é bem-aventurado. E por ser bem-aventurado, por ter o seu pecado apagado, então ele vive de maneira diferente. O termo descreve o homem que é favorecido graciosamente por Deus. Veja, o Evangelho, senhores, não é aquilo que se faz, não é isso, mas é o que se fez. O Evangelho não é aquilo que fazemos, mas aquilo que foi feito por nós. A lei tem uma lógica: obedeça e viva, ou pelo menos obedeça e não morra. Mas a lei, ela não tem força de fazer, apenas de obrigar. Sendo assim, ela apenas condena. Agora, a graça, por meio do Evangelho, ela traz uma demanda. E qual é a demanda que a graça traz? Morra. Morra para você mesmo, morra para si mesmo e viva. Morra para si mesmo e receba da vida abundante. Receba de Cristo o caminho, a verdade e a vida. Viva uma vida que é abençoada, que é bem-aventurada, que vale a pena ser vivida. Portanto, o Evangelho não leva à passividade de maneira alguma. A graça não leva à passividade de maneira alguma. A graça e o Evangelho nos levam ao reino, e o reino tem uma ética padrão a ser obedecida. O Evangelho, portanto, não é apenas o que foi feito por nós, o que foi feito em nosso favor, mas o Evangelho inclui a graça que nos capacita a agir de maneira conforme aquilo que foi feito por nós. E se nós nascermos de novo, então a graça nos capacita a vivermos em novidade de vida. Estão conseguindo acompanhar? Veja, não fomos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. O Evangelho não é apenas o fato proclamado que Jesus morreu em nosso lugar. O Evangelho não é simplesmente isso. O Evangelho não acaba dizendo: ó, Jesus morreu em seu lugar e pagou o preço dos seus pecados. Continua: e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus que morreu, ressuscitou, e aquele que morreu, senhores, ele reina no seu reino, onde nós fomos chamados a viver e a obedecer. O Evangelho completo, ele proclama esse Jesus ressurreto, esse Rei vivo. E uma vez que com Cristo nós morremos, com Cristo ressuscitamos. Correto? E uma vez que com Cristo ressuscitamos, o novo homem, ele tem obrigação de viver em novidade de vida.
em santa obediência, para a glória de Deus, conforme a sua nova natureza. Ele é um bem-aventurado, ele é liberto do pecado, ele apresenta em sua vida a ética do reino dos céus, para a qual ele foi chamado e a qual constrange e atrai o ódio do mundo. Ser abençoado por Deus, como o termo bem-aventurado expressa, é receber os benefícios espirituais que duram para sempre. E isso é que Jesus anuncia nesse sermão. Por isso é que eu digo, traduzir o termo como feliz não satisfaz. Ele perde o sentido. Felicidade, senhores, vai e vem. Aqui essa felicidade, ela está no sentido mais elevado do termo. E não se encontra um superlativo para essa felicidade que não seja abençoado, bem-aventurado. E como já vimos, as promessas não são apenas para o futuro. Bem-aventurado os mansos, né? Porque herdarão a terra. Não é uma questão simplesmente para o futuro isso. Esse tempo verbal, ele fala que é para nós hoje. É para nós vivermos hoje. Esse tempo verbal nos dá certeza. Elas são reais hoje. Nós desfrutamos hoje, ainda que aguardemos a plenitude futura. É o caso que nós vemos lá em Romanos 8. Predestinados, ok, passado. Chamados, ok, passado. Justificados, ok, passados. Glorificados, passado, mas ainda é futuro, mas nós já vivemos. É a mesma coisa dessas promessas nas bem-aventuranças. É o que ensina também 1 João 3. O que está escrito lá? Agora já somos filhos de Deus. Não diz seremos. Já somos filhos de Deus. Mas continua dizendo o seguinte: todavia, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós vivemos então conforme a ética do Sermão do Monte, mas ainda não foi manifestado a plenitude. Agora, o que é manifestado, e nós vamos ver isso na semana que vem, são as bem-aventuranças, porque descrevem o nosso caráter. Contudo, o favor celeste, Senhor, ainda que não na plenitude, ele já repousa sobre o bem-aventurado. Ele já repousa. Se você é bem-aventurado, aquelas promessas são suas hoje, você vive elas hoje. Aquilo descreve o que você é hoje. Assim como um feto já é um ser humano completo, assim como um botão de rosa já traz toda a flor, assim é o crente hoje. Ainda que nós não tenhamos desabrochado aqui plenamente, nós somos bem-aventurados. Felizes são aqueles que desfrutam de tais coisas, nos está dizendo Jesus. Quais coisas? E aí eu volto que isso vai ser o que nós vamos bater bastante na semana que vem, e depois nós vamos aí do geral para o específico, um a um. Que coisas? O que desfruta aqueles que são bem-aventurados? Choro, fome de justiça, pobreza de espírito. Senhores, é realmente um estado superlativo de felicidade que difere brutalmente do mundo. É uma contracultura. O mundo chama isso de loucura. A própria igreja tem chamado isso de loucura. Mas é a isso que nós somos chamados. Esta felicidade superlativa tem aquele que foi restaurado por Cristo. Este mesmo chorando, mesmo perseguido, ele recebeu a paz do Senhor. Não a paz como o mundo dá, mas aquela paz que o mundo não conhece e nem pode conhecer, porque não é bem-aventurado. Paz que somente Deus dá, e paz que somente está à disposição dos seus filhos. Assim eu reafirmo, o crente é bem-aventurado, e as bem-aventuranças descrevem o crente, descrevem o seu ser. É a descrição ontológica daquilo que o crente é. Não somos pobres de espírito para alcançar o reino, senhores. Tampouco somos misericordiosos para alcançar a misericórdia. As bem-aventuranças não são atitudes que tomamos. Não, de maneira alguma. Elas descrevem aquilo que nós somos. E por sermos, então, bem-aventurados, obedecemos os mandamentos de maneira natural, como um fruto do Espírito. Pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, pela obra de Cristo, o crente demonstra essas características no seu viver diário. Assim, ele não é bem-aventurado por ser misericordioso simplesmente.
Ele é bem-aventurado primeiro por ter recebido misericórdia. E por ter recebido então essa misericórdia, é que ele pode expressar essa misericórdia. Ele faz então parte do seu eu, do seu ser, do seu caráter. Lembram quando nós expomos o Pai Nosso? Nós vamos expor no Sermão do Monte o Pai Nosso de novo. Eu estou publicando os vídeos da exposição segundo o breve catecismo do Pai Nosso. O Pai Nosso tem uma demanda de perdão. E aí, o que eu sempre tenho repetido desde então, os perdoados, eles perdoam. Os perdoados, eles perdoam. Eles não perdoam para ser perdoados, mas porque foram perdoados. Por fim, Jesus está descrevendo aqui o crente nas bem-aventuranças. Ele não está descrevendo 8 tipos de crente. Nós vamos falar mais sobre isso semana que vem. Não é um crente que chora, não é um crente que é pobre de espírito, não é um crente que é perseguido, não é um crente que é misericordioso. Ele está descrevendo o crente. Não são 8 tipos de pessoas que pertencem a um grupo, mas há um grupo que demonstram essas 8 características cada pessoa. E é por isso que semana passada nós fomos levados às lágrimas, porque isso nos constrange. Eu gostaria de encerrar afirmando que do pobre de espírito é o reino hoje. E esse reino, ele viverá eternamente. A graça jamais será perdida, senhores. Somente ela vai ser realçada na plenitude do tempo. A obediência às demandas é exigida de todos. Repito, e possível a todos. Vou continuar repetindo ao longo dessa série e da minha vida. Em graus diferentes. A obediência em graus diferentes. Agora, as bem-aventuranças não. As bem-aventuranças é o nosso ser, é o nosso caráter. E quando o bem-aventurado, ele falhar, e não se preocupe, nós vamos falhar, todos nós falhamos, e é mentiroso aquele que diz que não falha. Quando nós falharmos, por sermos bem-aventurados, nós já temos a característica necessária para a reconciliação. Por quê? Porque nós já somos pobres de espírito. Nós não encontramos no nosso eu nenhum motivo para Deus nos perdoar. Nós já choramos pela nossa miséria. Nós já temos fome e sede da justiça de Deus. E por isso é que nós recebemos, pela graça, constantemente. Quando nós reafirmamos o nosso pacto, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, quando nós nos alimentamos de Cristo Jesus, pela graça nós recebemos essa misericórdia, essa pureza, essa saciedade da justiça e esse consolo do reino de Deus. E aí eu pergunto para os irmãos, e nós? Nós morremos com Cristo? Nós ressuscitamos com Cristo? Nós somos bem-aventurados? As bem-aventuranças descrevem o nosso caráter de fato? Esse caráter tem feito com que nós vivamos segundo a ética do reino de Deus? Esse caráter tem feito com que nós vivamos com as demandas conforme apresentadas pelo nosso Senhor e Salvador no Sermão do Monte? Se não, nós temos que nos arrepender. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra sempre nos constrange e sempre nos leva ao arrependimento. Muito obrigado pela Tua palavra, porque sempre nos promete a graça imerecida e a restauração. Muito obrigado pela Tua palavra, porque ela nos diz que as Tuas misericórdias se renovam. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Nós nos dobramos diante de Ti, Senhor. Pedimos perdão e pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie, moldando o nosso caráter para que nós sejamos de fato bem-aventurados. Que aqueles 8 itens sejam de fato a descrição do nosso ser. E assim sendo, que
que nós possamos testemunhar como sal, testemunhar como luz e obedecer às demandas santas desse santo sermão, para a glória do teu santo nome. Nos perdoa e nos ajuda, Senhor. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Está na tela? Não? Estão lá? Põe lá para mim, Felipe, por gentileza. Antes da ceia, vamos recitar o nosso credo. E depois vamos então cear. Aqueles que nos visitam, que regularmente costumam tomar a ceia nas suas comunidades, sintam-se à vontade para participar da ceia conosco. Todavia, se você não entende da obra, da graça, da misericórdia de Cristo Jesus, ou se você não participa, não participe. Também não deixe de participar por causa de algum pecado. Peça perdão pelo seu pecado. Pecados todos nós temos, mas temos também um Deus que é rico em perdoar. Se você tem um desejo no seu coração de abandonar definitivamente as práticas que vão contra a lei de Deus, se você tem esse choro pela sua pobreza de espírito, se você tem essa fome pela justiça de Deus na sua vida, peça perdão junto comigo agora e participe. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Não vamos apresentar nenhuma justificativa porque não temos, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti. Perdão pelo nosso orgulho. Perdão porque nós tiramos constantemente o velho homem da cruz e tentamos viver sob umas vestes que não são mais as nossas. Perdão porque muitas vezes, ainda que chamados a Tua santa filiação, nós não nos portamos como príncipes. Perdão pelos nossos pecados. Pedimos e confiamos que o sangue de Cristo Jesus nos perdoa, nos lava, e por isso glorificamos o Teu santo nome. Amém.